Iniciaremos agora o nosso curso do cálculo da incerteza de medição, onde nós teremos três módulos principais. A primeira parte é da terminologia aplicada para os conceitos relacionados dentro do curso de incerteza de medição. O segundo ponto, como que eu consigo calcular as características relacionadas para chegar na incerteza final? Ou, se vocês quiserem, a incerteza expandida. Terceiro ponto é o cálculo da incerteza, passo a passo. Então, nós iniciaremos a partir do conceito e a parte de confiabilidade, o pontapé inicial para chegar até a incerteza expandida, que é o nosso objetivo. Então, nessa ênfase que nós estamos falando hoje a respeito do cálculo da incerteza de medição, teremos aí agora o, um passo importante lá na frente. Qual que é? O alinhamento com a norma ABNT NBR ISO IEC 17025. E também faremos lá no final uma avaliação da incerteza de medição, ok? Iniciaremos aqui uma breve apresentação para ser bem objetivo. Eu me formei em 93, trabalhei em laboratório acreditado, na parte de medição de peças e componentes. Dentre essas tarefas, eu fui gestor da qualidade, gestor técnico e signatário. A partir daí, fui convidado para dar aula em faculdade. Depois disso, eu montei a Jasmetro, que aqui estamos diante desse curso para poder apresentar para vocês esses conceitos, ok? Na faculdade, eu já ministrava o treinamento de incerteza. Então, particularmente, nós temos aí mais de 16 anos, que é o tempo de desenvolvimento aqui na Jasmetro, ok? A sequência, alguns dos nossos clientes que nós temos aí de desenvolvimento, tanto na parte de consultoria, na parte de auditoria interna, na parte de treinamentos, temos essa gama de clientes que a gente já desenvolveu. Fizemos parceria com a empresa Remesp, Senai, Remep, Mar, Hexagon, Mitutoyo, entre outras empresas, ok? Aqui nós veremos a parte de calibração, ou seja, a incerteza, ou seja, o resultado proveniente de uma calibração. Ou seja, está tudo correlacionado. Então, quando vamos fazer uma calibração, comparamos com um padrão, esse padrão vai verificar qual é a performance desse instrumento que está sendo calibrado, ok? Os objetivos do nosso treinamento, ele tem ferramentas para poder avaliar a incerteza. Então, particularmente, nós vamos trabalhar na parte de incerteza. Essa incerteza vai ajudar em critérios e validação. Vai também poder fazer uma análise entre as referências que nós temos de vocabulário internacional, ISO-GAN, EA 4/02, a própria 17025 que pede uma característica de desenvolvimento para incerteza de medição. E por fim, como eu falei agora há pouco, a calibração, particularmente, é verificar se o instrumento está conforme o padrão de referência. E nessa avaliação, você pode verificar a questão relacionada com erros e com a incerteza. Ok? Os benefícios nós temos diversos aqui. Então, desde avaliar o certificado, a calibração, melhorar o fluxo de informação interna, a confiabilidade como um todo, desenvolver melhorias dentro do seu processo, porque muitas das vezes você tem características que precisam ser aperfeiçoadas dentro do processo de medição. Manter a credibilidade em relação a fornecedores, porque esse curso ele está referenciado tanto para a indústria quanto para laboratórios, ok?
monitorar e otimizar a eficiência e principalmente atender a requisitos internos de gestão da qualidade. Então, esse é um outro ponto muito abrangente. Nosso programa, como eu falei, terminologia aplicada, nós trabalharemos aqui na parte relacionada com a calibração, principalmente termos que realmente são destinados à área de calibração e principalmente também posso falar que seriam para avaliar a incerteza de medição, ok? Outro ponto, Sistema Internacional de Unidades, que é importante frisar, que lá na frente vocês vão verificar, que é importante você saber múltiplos e submúltiplos de cada parâmetro que você está verificando dentro dos fatores de influência. Outro ponto, qual que é? Como que uma unidade ela está correlacionada com outra, quando temos a questão de coeficiente de sensibilidade. E por fim, na parte de confiabilidade metrológica, nós temos a questão dos erros, né? Como que funciona essa questão? E principalmente aqui embaixo, a rastreabilidade metrológica. Continuando, nós temos aqui a parte de fatores de influência. Aí sim, aí já começa o entendimento da incerteza de medição. Então, particularmente, nós já estamos tendenciando para algumas questões do cálculo. Por fim, a parte relacionada com estatística aplicada, nós vamos verificar, calcular. É aqui que começa o mão na massa. É aqui que você precisa colocar a mão na massa para fazer os cálculos. Porque só estudar, só verificar como que é apresentado essas características de conceito, como que eu aplico aqui, como que eu aplico ali, é muito simples. Mas colocar a mão na massa vai fazer com que você desenvolva um, um exercício onde é importante você fazer a parte conceitual. Depois, a questão relacionada com além da estatística, como que isso influencia dentro do processo do cálculo da incerteza. E por fim, agora sim, o cálculo passo a passo. Aqui nós temos particularmente desde os fatores de influência até chegar na incerteza expandida, que é esse ponto aqui. Esse ponto é um dos pontos mais importantes que a, a importância que eu tenho da incerteza expandida dentro do meu processo, porque essa incerteza ela vai para todos os certificados no mundo, não é só no Brasil. Quando, por exemplo, você tem um certificado internacional, a incerteza que é apresentada nesse certificado é a incerteza expandida. Já começa por aí, ok? E no complemento, nós vamos fazer uma avaliação do resultado de medição, ok? As terminologias que nós iremos trabalhar, aqui por ordem, né? É o IA 4/02, que existe uma... É como se fosse um material, uma literatura próxima ao Exogan. Então, particularmente, esses dois aqui, eles trabalham juntos. No EA 4/02 tem vários exemplos de várias grandezas que podem ser consultadas e complementadas. O Isogan, da mesma forma, ele tem vários outros aspectos também que são importantes, que levam em consideração a avaliação da conformidade. É como se o EA 4/02 fosse complementado pelo Isogan, ou vice-versa. Já o VIM ele determina para nós as terminologias aplicadas em todos os segmentos da metrologia. Ou seja, tem termos que hoje não são aplicados. Por exemplo, aferição. Você não encontra esse termo dentro do VIM.
Esse já é um princípio que a gente estuda e desde 2005 ou 2008 o termo aferição já não existe mais para o vinho. Mas tem gente que fala que é normal. Na sequência aqui, ó, vem a 4/02, que é o guia para a expressão da incerteza de medição. Aqui também temos o Isogan e o VIM, conceitos fundamentais e gerais para, para termos associados, ok? Então, particularmente, nós temos uma definição completa. Vamos usar a terminologia. Vou fazer de uma forma bem objetiva para facilitar o nosso entendimento. Bom, primeira coisa, metrologia hoje é a ciência da medição e suas aplicações. No passado era só a ciência da medição, não tinha as aplicações, né? Então, hoje já tem essa questão de amplitude das aplicações da metrologia. Outro ponto que é importante quando falamos em metrologia é que medição de má qualidade, quando nós estamos falando de metrologia, estamos falando de medição. Medição de má qualidade, decisões de má qualidade, principalmente prejuízos. Quer desenvolver bem o trabalho, o sistema de medição da sua organização? Trabalhe no sistema de medição. Esse é o primeiro ponto. A medição propriamente dito é a coleta de dados. É a informação que eu tenho atribuído a uma determinada característica. Porque praticamente eu poderia ler aqui processo de obtenção experimental de um ou mais valores que podem ser razoavelmente atribuídos a uma grandeza, ou seja, uma característica. Então esse é um ponto. Se eu vou medir massa, vou medir comprimento, vou medir vibração, vou medir ruído, vou medir o torque de um parafuso. Então isso é uma medição. Aliás, que horas são? Ou seja, esse horário você está medindo. Sequência, grandeza. Tudo que é atribuído a uma característica. Eu colocaria muito dessa forma, de uma forma bem objetiva. A grandeza, ela já começa no conceito que vamos trabalhar lá na frente. Por quê? Eu vou trabalhar a grandeza atribuído àquilo que eu estou estudando, aquilo que eu estou experimentando, aquilo que é o meu processo. A parte que relaciona essa condição vai determinar qual que é a grandeza dessa característica. Eu, particularmente, trabalho muito nessa linha de raciocínio. Tecnicamente, ele vai falar que é uma propriedade de um fenômeno. Eu, particularmente, trabalho com a característica daquilo que estamos estudando. Segundo ponto, valor verdadeiro. A parte de valor verdadeiro vai ser muito direcionado ao que a gente define quando eu comparo um instrumento a um padrão. Particularmente, quando a incerteza ela é muito pequena, ela pode ser considerada como um valor verdadeiro, mas ela é difícil de ser conhecida, tá? Por que difícil de ser conhecida? Porque a característica relacionada com o valor verdadeiro, ela é muito difícil de definir, porque eu posso ter uma incerteza na quinta, sexta casa decimal. E aí o que acontece? É difícil você ter um equipamento que vai medir essa característica. E mesmo que você consiga esse instrumento, ou esse equipamento que eu estou, ou esse padrão que eu estou medindo, ele vai ter uma incerteza. E essa incerteza é atribuída ao valor que eu estou medindo. Então, consequentemente, ele até fala aqui, ó, na prática é impossível de ser conhecido. Por quê? Nós vamos ver mais à frente que essa, mesmo tendo uma incerteza muito pequena, automaticamente é incerto.
E por ser incerto, automaticamente eu não sei o valor verdadeiro. Ok? Mas olhando de uma maneira prática agora, essa primeira coluna ela pode ser colocada como um valor verdadeiro, pode ser valor de referência, valor nominal, pode ser valor do padrão. Aqui eu só estou exemplificando por conta da questão de ser o valor verdadeiro. Aqui, esse outro aqui, VI, valor indicado, valor médio, valor do instrumento. Essa é uma característica que vai acontecer, principalmente na atribuição relacionada quando eu estou avaliando um certificado. Aqui o erro. Esse erro nós vamos estudar lá na frente. Esse é o erro que nós determinamos como um erro sistemático da medição ou da comparação com o padrão. Aqui o fator que é importante, né, a incerteza expandida, que é representada pela letra U. Nós vamos ver sobre essa característica. Aqui o fator de abrangência, que é o K, e o grau de liberdade efetivo, que é importante para quem calibra os instrumentos, ok? A sequência é o valor convencional. O valor convencional, particularmente, é idêntico ao valor verdadeiro. Ó. Se formos para a tabela aqui, ó, VC. No passado, era utilizado uma sigla chamada VVC, valor verdadeiro convencional, ou seja, estava tudo misturado. No VIN 2012, ele já separou valor verdadeiro e valor convencional. Então tem essa característica também na hora de representar. Nessa questão também, o valor convencional é uma estimativa de um valor verdadeiro, ou seja, um compõe o outro. Tem laboratório que fala que o valor convencional é o valor do padrão, ou o valor nominal, ou o valor de referência. Então temos essa característica aqui, não só valor verdadeiro, valor convencional, valor nominal, valor do padrão, valor de referência. Então tem, assim, hoje os mais aplicáveis são esses, mas pode ter outras nomenclaturas que os laboratórios relacionam como sendo do padrão. Aí o restante é tudo idêntico, ou seja, valor indicado ou valor médio, o erro, a incerteza expandida, o fator de abrangência e o grau de liberdade efetiva. Automaticamente, quando você começa a estabelecer uma tabela para representar os seus resultados, você pode adotar do jeito que você achar necessário. Padrão, nossa referência. Aqui ele até deixa em destaque aqui, ó, referência, ponto. Então, particularmente, você vai calibrar um paquímetro, você pode estar usando um jogo de bloco padrão e ou um padrão escalonado. Depende do recurso que você tem. Você pode até ter outros padrões, como por exemplo um banco micrométrico, sem problema nenhum. Agora depende da aplicabilidade do seu laboratório. Então, normalmente é um laboratório, seja da indústria, seja prestador de serviço, ok? Atribuído a um padrão, vou calibrar um instrumento com o objetivo do quê? De atingir um resultado de medição. Ou seja, toda vez que eu fizer a comparação entre um padrão para um instrumento, ou se você preferir, toda vez que eu faço uma calibração utilizando um determinado instrumento, eu estou comparando o valor do meu instrumento a um padrão. Tem essa questão também. Mediante essa questão, nós temos o seguinte. Primeiro, se eu for referenciar ou vou fazer 3 medições em 3 faixas de medição, ou seja, eu vou repetir 3 medições por faixa. Vou atribuir os valores correspondentes a cada faixa
E nessa comparação eu vou obter o resultado em cada uma das medições. É aí que começa todo o estudo, né? Primeiramente, nós vamos verificar os valores atribuídos a esses resultados e, principalmente, anotar os valores. A partir daí, nós vamos falar e calcular a incerteza de medição atribuído a esses resultados. Seja uma faixa, seja 3 faixas, sejam 5 ou 10 faixas. Particularmente, nós temos essa variedade dentro dos sistemas de medição, dependendo daquilo que eu for calibrar. Balança, manômetro, torquímetro, os sistemas, o sistema de medição de eletricidade, a parte de dimensional, né? Essa é uma parte dimensional, tridimensional, relógio, micrômetro e traçador de altura, ok? O erro de medição, peraí, eu vou calibrar um instrumento relacionado com um padrão. Objetivamente, nós teremos a possibilidade de ter erros. Esses erros nós vamos identificando e anotando cada um deles. Então aqui é uma ilustração. E nessa ilustração aqui, ó, é o caso do erro de medição, ok? Mas fica só na ilustração, tá? Outro ponto, erro de medição. O primeiro objetivo que nós temos é esse daqui, ó. Não existe medição 100% exata. Nós sabemos disso daí. O que muitas das vezes nós temos é que o instrumento que nós estamos utilizando para calibrar nem sempre apresenta o erro visível no leitor, seja digital, seja no analógico. Ele vai ter sempre um erro atribuído a ele. Quando nós conseguimos identificar esse erro, automaticamente nós temos lá 3 medições. Dessas 3 medições eu tiro uma média. Dessa média eu comparo com o valor do padrão. Ou o valor de referência, como está nesse caso aqui, ó. Nós temos o valor de referência. Esse valor de referência nós determinamos aqui como sendo 20. O valor médio, ou valor medido que nós verificamos foi 20,015. Ou seja, na hora que eu subtraio esse 20,015 do padrão, ou da referência, nós encontramos o erro de 0,015. É esse o erro atribuído à calibração ou à medição que eu estou executando, ok? Esse é o primeiro ponto que nós vamos verificar. Então temos aqui, ó, o valor de referência ou o valor verdadeiro, como nós já falamos, o valor médio ou o valor indicado ou o valor medido e aqui o erro. Então nós fizemos o quê? 20,015 menos 20, ou seja, o erro foi 0,015. Nessa mesma questão, nós temos a seguinte situação, ó. O valor medido, 20,015, é igual o valor de referência mais 0,015, né? Então, esse erro de medição é o que nós vamos analisar. Primeiro, erro sistemático ou tendência. Essa é a forma que eu posso utilizar o que nós chamamos de correção. Ou ainda, esse erro sistemático que nós encontramos aqui, na hora que eu inverto o sinal, eu estou corrigindo. Já analisando ele como um erro aleatório, nós podemos verificar a variabilidade dele e, principalmente, estudar esse erro como um desvio padrão ou verificar a dispersão que ele tem dentro do nosso processo, ok? Um outro ponto que nós verificamos aqui da variabilidade é estudar a performance desse resultado. Automaticamente nós temos o seguinte, o erro ou a questão do estudo de repetibilidade e de reprodutibilidade, que nós veremos lá no módulo
Dentro da incerteza, que aí é mais adequado de nós falarmos sobre isso, de repetibilidade e reprodutibilidade, ok? Calibração é uma fotografia do status do seu equipamento naquele momento. Só que ao invés de sair imagem, ele sai o quê? Resultado. E dentre esses resultados, nós podemos avaliar a seguinte situação. Primeiro, a forma de representar ou de expressar o resultado, que é uma declaração, uma função da calibração, um diagrama, que tem muitos certificados que tem um diagrama, depois uma curva de calibração ou uma tabela, que é o mais comum hoje na maioria dos certificados de calibração que nós encontramos, tá? Quando que eu tenho que... Outro ponto importante quando nós estamos falando de calibração é quando que eu devo calibrar um sistema de medição. Primeiro, quando o instrumento for novo. Ponto. Pô, João, mas ele é novo. Será que precisa de fazer calibração? Sim. O que muitas das vezes o pessoal questiona é o porquê que eu tenho que calibrar. Primeiro, porque você não sabe como, como ele foi calibrado, ou como se foi realmente calibrado. Segundo ponto, teve o transporte da sua localização até onde ele foi expedido para você. Quando ele foi calibrado, ou melhor dizendo, quando ele foi fabricado. Ou seja, você não sabe quando ele foi fabricado. Ele poderia estar em estoque há muito, muito tempo. E muitas das vezes o pessoal coloca uma promoção para você e aí o que acontece? Você faz a aquisição do equipamento, mas ele já tem 2 anos de fabricação. Então esse é um dos pontos também. Um outro ponto que nós falamos aqui também é a questão da sobrecarga, queda, mau uso ou desconfiança dos resultados. Então esse é um ponto que também eu necessito de uma calibração do equipamento. Após a realização de uma manutenção, troca de bateria não é manutenção. Tá? Esse é um outro ponto. E entre intervalos de tempo definidos pela sua organização, pela sua empresa. Para quê? Para avisar a qualidade das medições e principalmente seguir a norma. As normas hoje, se eu vou pegar um exemplo só, da ISO 9001. Eu tenho um requisito que fala sobre rastreabilidade da medição. Esse item, particularmente, vai definir o tempo de calibração do seu instrumento, ok? Seguindo, a parte do Sistema Internacional, nós temos um capítulo diretamente que fala sobre o Sistema Internacional e qual o impacto que nós teremos aí no dia a dia, principalmente para fazer o cálculo, tá, da incerteza de medição. Nós temos aqui alguns conceitos, vou passar rapidamente. Rastreabilidade. Na parte de rastreabilidade, como eu já falei agora há pouco, ela é importante principalmente para atender requisitos normativos, ok? A incerteza de medição, nós temos a questão relacionada com uma probabilidade, ou seja, a incerteza ela não é um parâmetro negativo, ela é um parâmetro de probabilidade. E dentro do intervalo que nós vamos ver lá de 95%, está particularmente o resultado do valor verdadeiro. Quando? Onde? Em que posição está esse valor verdadeiro? Ninguém sabe. Ok? Só que quanto menor a incerteza, mais probabilidade de acerto você vai ter dentro de um valor que vocês definirem. Ok? Um outro ponto que nós falamos aqui também, que a incerteza, ela não é, por ser um parâmetro não negativo, ela não é
colocado como tolerância, do jeito que está aqui. Ela é aceita nesse formato quando o resultado dele ele é completo. É o resultado que nós temos aqui de uma medição, né? Que o resultado encontrado, mais ou menos a incerteza. Ou seja, é o intervalo que nós temos. É muito utilizado em, por exemplo, análise de algum elemento químico que eu tenho lá, por exemplo, um pH 6,9 mais ou menos 0,3. Ou seja, o mais ou menos 0,3 é incerteza. Mas o pH está dentro dessa faixa. Em que posição? Não sabemos. Ok? Capacidade de medição e calibração, que é o chamado CMC. Esse termo ele é relacionado com a menor incerteza que os laboratórios acreditados apresentam. Principalmente isso aqui é disseminado quando o laboratório tem uma incerteza pequena. Normalmente é a menor que ele foi avaliado pelo Inmetro. Automaticamente, o que acontece? Todos os laboratórios hoje acreditados no Brasil apresentam essa menor incerteza. Agora, qual que te atende é outra história que nós vamos falar lá no final do nosso curso aqui. Por quê? Muitas das vezes você já está comprando um serviço de calibração que só o CMC já reprova o seu instrumento. Esse é o cuidado que vocês têm que ter. Ou seja, na hora que eu consulto um laboratório e quero comprar um serviço acreditado, automaticamente ele já representa o seguinte: a menor incerteza, ok? O sistema de medição atribuído a um resultado. Nós temos o resultado. Esses são os 5 fatores que nós temos dentro do sistema de medição. Aqui o equipamento ou padrão, tá? Eu estou colocando de uma forma bem ampla aqui, equipamento ou padrão. Aqui o meio ambiente, ou seja, a infraestrutura de um laboratório. O procedimento ou instrução de calibração. A peça ou um instrumento a ser calibrado. E pessoal ou técnico que está calibrando. Primeira coisa, eu tenho que ter esses 5 princípios: padrão, instrumento, pessoa, ambiente e procedimento. Pum, fechou. Tá? Esse é o princípio fundamental. E aqui a gente encerra essa primeira parte relacionada com a incerteza de medição, relacionando a terminologia aplicada ao cálculo de incerteza. Ok? Vamos para a próxima etapa aí.